Então, muito boa tarde a todos os que aqui estão presentes na sala, também a todos aqueles que nos acompanharão através desta transmissão digital. Bem-vindos a esta nossa reunião ordinária da Câmara do dia 26 de julho de 2023 e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever quanto a este ponto. Não? Então, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Prioridades de ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. A Sra. Vereadora Anabela Cardoso, o Sr. Vereador Paulo Portela, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora Célia Azevedo e o Sr. Vereador José Lima. Portanto, então, por esta ordem, Sra. Vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu queria aqui fazer uma referência às férias desportivas que estão a terminar. Durante o mês de julho acolhemos cerca de 222 crianças nos 3 agrupamentos de escolas, que foram acompanhadas pelos professores das atividades extracurriculares e onde foram desenvolvidas várias atividades, idas à piscina, às áreas de lazer fluvial, ida ao Mosteiro de Ancede, ida ao Centro Hípico. Portanto, proporcionamos várias atividades aos jovens que estiveram nessas férias. Relembrar mais uma vez que durante o mês de agosto, na Biblioteca Municipal, à terça e quinta-feira, entre as 10 e as 12 horas, teremos a iniciativa Palavras sobre Rodas para crianças entre os 6 e os 12 anos. Depois dizer também que ontem tivemos a reunião do Conselho Municipal de Educação, onde fizemos o balanço do ano letivo que terminou e preparamos também o novo ano letivo que arranca a 14 e 15 de setembro. Por último, deixar o convite para a apresentação do livro Conta-me Carneirinhos na Biblioteca Municipal no próximo sábado às 15 horas para celebrar o Dia dos Avós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, Srs. Vereadores, os colaboradores da autarquia, todos aqueles que nos vão ver lá em casa. A minha primeira intervenção diz respeito à inauguração do Centro Cívico de Valadares. Agradecer, neste caso, ao Executivo o facto de nos ter convidado e fomos com todo o gosto. No entanto, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós inauguramos uma obra que, como todos sabemos, envolve alguma polémica, dado que fizemos um projeto e não assegurámos que aquele projeto podia ser executado. E, em contrapartida, também contratámos uma empresa que não tratou, efetivamente, de homologar os respectivos equipamentos que lá tinha que colocar. O que, no final, a Câmara Municipal teve que alterar o projeto, o que, em nosso entender, já o devia ter feito há mais tempo, já que era para fazer, mas também, em nosso entender, deveria termos algum cuidado em futuras adjudicações. Mas também estranhar de que a empresa em causa, sendo uma empresa até de Baião, não estar presente. Deixa-me triste como é que os empresários de Baião que trabalham para a Câmara Municipal, não sei porquê, não estão presentes nem se fazem representar, porque uma empresa não é só o seu sócio-gerente, é muito mais pessoas e, portanto, acho que se deviam fazer representar. Depois, outra questão, Sr. Presidente, outro facto que nós vemos vindo. O Sr. Presidente tem feito as prestações de contas e eu queria dar aqui, nas freguesias, eu queria dar aqui um conselho ao Sr. Presidente, que essas prestações de contas, se é que o posso fazer, fossem feitas em período onde as pessoas pudessem estar, onde estivessem em casa, onde pudessem participar. E o Sr. Presidente aqui há uns dias desafiou-nos, a mim e a minha colega, para estarmos presentes. Nós já sabemos aquelas contas, portanto, todas. Portanto, a nossa presença pouco ou nada interfere, a não ser para fazer números. Se for para fazer número, não precisa de nós para nada. Agora, há uma coisa que lhe digo, Sr. Presidente. A forma como se faz e a hora que se faz não é de quem queira esclarecer, seja quem for, e não é de quem queira que as pessoas saibam das contas. Depois, em relação à política de habitação, dizer que o Sr. Presidente, na última reunião, 12/7, fez aqui um anúncio, como tem feito, de política de habitação para Baião. O que é facto é que tudo não passa do papel há anos e vai continuar no papel até às próximas eleições. E os baianenses que estejam atentos, porque a habitação vai ser um tema quente nas próximas eleições, sendo certo que nada vai estar decidido e, portanto, vai tudo ficar no ar, sendo que os compromissos agora, nas futuras eleições, vai ser a habitação. Depois, concurso de admissão de pessoal. Sr. Presidente, mais uma vez tenho que falar nisto. Eu falei aqui
no seu adjunto, que concorreu e que nós achamos que é pouco ético e que já foi selecionado para chefe de divisão. E o que mais nos estranha, Sr. Presidente, é que quando se fala no nome na praça pública, as coisas realmente acontecem. Que coincidências, mesmo coincidências. E, portanto, vamos continuar a denunciar sempre que isso aconteça. Para além disso, Sr. Presidente, aqui agora temos uma nova colaboradora, porque me foi dado a conhecer, uma engenheira química, e que parece-me a mim que até é um lugar que veio para a Câmara Municipal e que esse lugar até tem algumas características medicinais, porque parece-me que cura algumas doenças, segundo o que se diz aí na praça pública. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte: quando em Baião o urbanismo é aquilo que está mal, quando em Baião o urbanismo, e dito até pelo Sr. Vereador Henrique, que estavam a pensar em recrutar alguém, nós, em vez de recrutar um engenheiro civil, vamos recrutar um engenheiro químico. A não ser que esse engenheiro químico venha para tratar das nossas praias fluviais, que temos 5 e que nenhuma está devidamente autorizada a poder ser utilizada. E, portanto, se vier para fazer isso, acho que já vem tarde, porque num destino como o Baião, que é um destino sustentável, já era uma coisa que já havia ter sido feita há mais tempo. Depois, falarmos do sintético do Baião. Eu acho que, e continuo a dizer, que nós achamos aqui na bancada do PSD que o sintético do Baião devia ser assumido com a direção do Baião por esta Câmara Municipal, a colocação do sintético. Só porque achamos que é possível, nós até, se estivéssemos no lugar e atualmente nesse lugar, sabemos como é que havíamos de financiar uma grande parte disso, mas dizer-vos o seguinte, que tenho ouvido muitos comentários, principalmente na minha freguesia, de que a fazer pressão para que o vereador, que é de Ancede, exigisse para Ancede a mesma coisa. Dizer-vos o seguinte, se nós fôssemos poder, nesta fase teríamos já 2 sintéticos a decorrer. No entanto, não sendo, pelo menos temos que começar por algum lado. Mas dizer também aos eleitores que nós fomos eleitos pelo Conselho, não pela freguesia. E, portanto, não adianta pressões. As pressões têm que ser feitas em quem tem o poder de decisão. E se acham que me vão condicionar na minha freguesia ou alguma associação, dizer aqui aos baionenses, como digo muitas vezes, nós não temos compromisso nenhum com nenhuma associação, mas também nenhuma associação tem nenhum compromisso connosco. Por último, falar ali para o Sr. Vereador Filipe Fonseca, Sr. Vice-Presidente, do seguinte: na reunião de 28/6, o Sr. Vice-Presidente queixou-se que ninguém apresentava propostas para a Semana da Juventude. Sr. Vereador, numa das sessões em que o Sr. dirigiu os trabalhos desta Câmara, eu apresentei-lhe uma solução. É claro que isto não convém ao senhor. Eu apresentei-lhe uma sugestão para a Semana da Juventude. É claro que isto não convém. Discutir Baião não convém. Mas dizer-lhe o seguinte: apreciei a forma como defende, e bem, o vosso Executivo. Apreciei a forma, e doeram-me um bocadinho algumas caneladas que me deu. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Vice-Presidente. Eu tenho que lhe dizer que dê as caneladas que entender. Esteja preparada para levar algumas. E depois que não fica moado, quando algumas caneladas lhe saírem, e algumas a pé juntos, depois não fica moado. Eu estou completamente à vontade, estou disponível para as levar. Aliás, farto-me levar caneladas, e vou assumindo. Agora, depois não fica moado quando as caneladas lhe saírem. Para além disso, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Presidente. Só mesmo mais um minuto, por favor. É que tinha dito que era só mais uma coisinha. Só mais um minuto. Não, relacionado com o Sr. Vice-Presidente. Muito bem. E o Sr. Vice-Presidente, nessa intervenção, disse-nos a nós aqui que estava preocupado com os jovens. É engraçado que eu recebi um e-mail, uma folha, por e-mail, num e-mail anónimo, que não consigo descobrir de quem é, por causa de um passeio de finalistas que houve, em que deve ter sido um jovem, penso eu, porque eram de jovens, deve ter sido um jovem, me escreve assim, para além de outras coisas, diz assim, que o Sr. Vice-Presidente disse o seguinte: sei que alguns de vocês ainda não estão dentro da política, mas quando forem escolher, lembrem-se disto que vos proporcionamos nestes dias. Isto é verdade. E depois ainda diz mais: os mais atentos ficaram indignados com as palavras do Sr. Vice-Presidente da Câmara numa tentativa clara e inequívoca de manipulação política como forma de condicionar as escolhas políticas dos presentes. Isto é verdade. Portanto, estas denúncias que nós vimos fazendo, se isto for verdade, Sr. Vice-Presidente, estamos a começar muito mal. Para quem tem aspirações como o senhor, estamos a começar muito mal. E, portanto, era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar
a mesa, cumprimentar todos os colegas vereadores. Passava só a descrever aquilo que também foi o pedido de intervenção, porque depois haverá uma outra questão que me foi colocada, se tiver tempo também para me poder pronunciar sobre elas, mas, no entanto, não posso tirar o foco daquilo que foi a minha inscrição. E sempre pode gerir com o tempo dos seus colegas. Ok. Pronto, desde logo, porque também um dos tópicos que tinha aqui para falar tem a ver com aquilo que também foi a minha ausência na última reunião, e nessa reunião já tinha ocorrido a tal viagem de finalistas, e eu trazia aqui um tópico que era para sinalizar realmente aquilo que foi o sucesso dessa atividade, sinalizar que realmente foi cumprir com um dos objetivos e com uma das propostas que estava estipulada, independentemente destes mails anónimos, que não sei por quem possam ser tratados, mas por norma pelos anónimos não costumam andar por anónimos. Tenho uma vantagem, como o seu vereador, já que falou nela, é de estar no território diariamente, ouvir as pessoas, ouvir os jovens, porque não fui só ali dar recados nem mandar mensagens, e não vejo isto como um amuo, simplesmente estou a falar sobre o assunto. Tive o cuidado de passar esta jornada com os jovens, que muito valorizaram a atividade, e acho que acima de tudo devemos valorizar isso, porque naquilo que correu bem, se formos agora aqui a falar nelas, porque depois certamente daqui a 4 ou 5 dias o Sr. Vereador irá fazer um vídeo a dizer que questionou aqui o Sr. Vereador da Juventude, que houve uma carta anónima, vai fazer agora o filme, agora é que acho que vai ser feito o filme a seguir, mas eu gosto mais de estar com as pessoas, como estive com esses jovens, e não há dúvida que isto deve ser uma atividade para manter. Não só agora neste mandato, que já está definido e que já começou, irá ser para continuar, como no futuro. Porque vai muito de encontro àquilo que eram as intenções dos jovens. Eu disse aqui, quando promovemos esse passeio, que ia de encontro também àquilo que foi o diálogo com a Associação de Estudantes, com a comunidade escolar, com os professores que se fizeram representar, que estiveram connosco. E, acima de tudo, acho que correu muito bem. Aquilo que possam ser mails anónimos, como é óbvio, não irei comentar, porque qualquer jovem teve a oportunidade de ficar com o meu contacto, sabe por onde eu ando, disponibilizei-me para isso, para os ouvir, para me dizerem aquilo que achassem menos bem, inclusive se houve alguém que viu na minha intervenção algum aspecto político, está completamente à vontade para me dizer, porque, acima de tudo, o que eu promovi enquanto vereador do Pelouro foi uma atividade para eles se divertirem, e aquilo que senti, que era o que trazia aqui para transmitir a este órgão, é que eles gostaram. O feedback que tivemos é que realmente os colegas que não tiveram a oportunidade de ir já se lamentaram por não ter ido e estão a passar a mensagem para os colegas do 11º ano, para agarrarem esta oportunidade, porque foi uma boa decisão da parte deste Executivo. Paralelamente a isso, também deixar um registro que também muito nos orgulha, porque terminámos neste período a fase experimental daquilo que era o funcionamento da Universidade Sénior. Chegámos a um total de 41 alunos inscritos. Aquilo que foram as opiniões de quem teve a oportunidade de frequentar esta universidade é que realmente é um projeto ganho e que será para continuar. E aproveitava este momento para apelar a mais alguns jovens com mais idade que possam também associar-se a esta Universidade Sénior, que irá retomar o seu funcionamento no próximo mês de setembro. Portanto, não podia deixar de deixar aqui o alerta e o aviso que realmente em setembro cá estaremos outra vez para pôr a Universidade Sénior em funcionamento. Paralelamente a isso, e aproveitando o facto da Sra. Vereadora ter feito na reunião anterior uma alusão àquilo que é outro dos projetos direcionados para os nossos jovens, que é o Patrulha Baião, dar nota que nestes primeiros 15 dias de projeto já tiveram algumas equipas no território. Esta sexta-feira irá decorrer a formação para aqueles jovens que irão frequentar os próximos 15 dias e também dizer a todos os jovens entre os 14 e os 30 que ainda estão com a oportunidade de se inscrever através do IPDJ para aquilo que será o resto do período de verão. Depois, aquilo que vão ser iniciativas nestes próximos dias, desde logo o Festival de Festança, a quem o município se associa e dará todo o apoio, como já aqui também veio uma proposta de apoio para esse próprio festival, que será entre o dia 2 e o dia 6. Aquilo que será o Festival de Baião Ritmos, entre 9 e 11. A Semana da Juventude, entre 6 e 12 de agosto, que na realidade tem lá algumas atividades que vão de encontro àquilo que foram propostas que nos fizeram chegar.
compreendo quando o Sr. Vereador aqui diz que deixou aqui uma proposta. Eu não considerei aquilo uma proposta. Se era essa a intenção, peço desculpa porque não foi isso que considerei. Considerei que foi um comentário àquilo que podia ser feito. Sr. Vereador, só para dizer que E naquele atingiu os 5 momento minutos, está bem? entendi isso Depois- e solicitei que me pudessem fazer chegar contributos. Pela informação que me chegou quando fechámos o programa da Semana da Juventude, é que contributos em concreto ao Pelouro da Juventude não teria chegado nenhum. Depois, aquilo que também será a realidade de mais um encontro de Conselho de Imigrantes Baionenses, no próximo dia 10 de agosto, assim como aquilo que tem sido o nosso apoio, a nossa forma de estar presentes naquela realidade que a partir de hoje se começa a sentir no território, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Já em setembro, quando trazíamos aqui o nosso plano de atividades, onde constava já em sede de orçamento um valor para dar apoio a essas atividades, dar nota que hoje mesmo o primeiro grupo de 177 jovens que estarão a esta hora a terminar o almoço em Ancede e que estarão cá no território, e naquilo que nos foi solicitado desde a primeira hora, o município cá está para dar esse apoio, para termos cá estes jovens e para lhes mostrar aquilo que também são as nossas vivências, aquilo que são as nossas realidades, aproveitando o facto de eles vindo às Jornadas Mundiais da Juventude também se terem espalhado por todo o país, e Baião agarrou também essa oportunidade no sentido de mostrar a estes visitantes aquilo que de melhor temos no nosso concelho. Sr. Presidente, está o tempo passado. Uma outra observação que o Sr. Vereador fez, depois, se houver a oportunidade, agradecia. Faz favor, aproveita agora. Pronto, Sr. Presidente, só dar aqui nota, pronto, em relação àquilo que foi o passeio dos jovens finalistas. Como eu digo e fui dizendo na minha intervenção, se na realidade houver algum jovem que tenha sentido alguma, da minha parte, alguma intervenção menos correta, esses jovens sabem, não deixei lá os meus contactos. Felizmente são jovens que contacto se calhar diariamente, e se sentiram isso, que me possam realmente transmitir, não de forma anónima e ao seu vereador, que depois transmite aqui aquilo que lhe chega, sendo fidedigno ou não, transmite. Mas eu apelava mais uma vez aquilo que fiz nessa viagem aos jovens, era que realmente, se houve alguma coisa que os possa ter perturbado, que nos possam fazer chegar. Depois, paralelamente a isso, uma outra observação, como é óbvio, naquilo que possam ser as caneladas e entradas a pé juntos, eu acho que o Sr. Vereador não terá nenhuma entrada a pé juntos pior que aquela que já teve a oportunidade de nos fazer aqui, de nos chamar incompetentes a todos, pelo menos no meu caso. Eu acho que pior entrada que pé juntos de me chamar incompetente, muito menos vindo de alguém que na última reunião eu não tive a oportunidade de estar, mas já estive a assistir à reunião. Alguém que tem a vontade de dizer abertamente que faz obras ilegais, ou que é as empresas em que faz parte que têm obras ilegais. Eu acho que chamar-me incompetente, depois de ter afirmações dessas e ainda dizer que vai entrar mais a pé juntos, como eu, felizmente a entrada a pé juntos vem do mundo do futebol e eu, como era uma coisa que praticava, estarei preparado para essas entradas. Vai-me doer algumas delas, como é óbvio, algumas podem nos deixar alguns meses em recuperação. Agora o que eu lhe digo é que para me pôr mesmo em estado de KO vai ser difícil. Não só pelo aspecto físico, mas também por aquilo que é a força com que eu vou sentindo para estar nestas funções. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu começo por parabenizar o Ricardo Monteiro, ex-futebolista mais conhecido por Tarantino e pela apresentação do seu livro O Caçador de Sonhos, e dizer que muito nos honra ter mais um baionense cuja dimensão humana e desportiva é amplamente conhecida e reconhecida. Lamentavelmente não podemos estar presentes pelas razões que fizemos chegar atempadamente a quem de direito. Depois trago aqui um assunto recorrente. Sei que não é assim muito do gosto, Sr. Presidente, mas terá que ser. Terá que ser porque eu fui com algumas dúvidas e quando nós ficamos com dúvidas queremos ver as dúvidas esclarecidas. Limpezas de vias de comunicação. Eu não gosto muito do confronto político, porque eu não sou propriamente uma política, mas estou na política. Eu gosto mais do diálogo, do confronto, mas às vezes o Sr. Presidente tem uma forma hábil
de abordar algumas questões e de responder a algumas questões que depois nós nem temos o tempo necessário também para nos defendermos, pelo menos em algumas sessões, porque esgotamos de alguma forma esse tempo e, portanto, muitas vezes terá que ser transposto para outras reuniões, que é o caso. De facto, eu não enumerei o número das estradas. Podia dizer 301, 300 as nacionais, podia dizer as regionais, podia dizer as municipais, não disse. Se que eram as vias principais, se calhar o termo não seria o mais adequado, mas eu acho que esta forma do Sr. Presidente menosprezar um bocado a inteligência política da oposição, às vezes nós não temos ainda esse arcabouço, tudo bem, mas temos algumas capacidades, havemos de ter algumas capacidades. Portanto, parece que não dizemos nada acertado, o que também não concordo nada. Havemos de dizer alguma coisa acertada. Quando eu quero dizer que as vias estão, ou o que eu pretendia com a observação que fiz, ao fim e ao cabo nem era bem uma questão, era que o Sr. Presidente me dissesse se realmente estavam a desenvolver algumas iniciativas para limpar as vias, porque são uma vergonha. E basta olharmos ali para a rotunda na entrada, ali na zona do Tigelinho. Aquilo está cheio de ervas, aquilo devia estar urbanisticamente arranjado, está cheio de ervas. Já para não falar das vias que todos nós passamos, o senhor também passamos diariamente. E como eu disse, já são as viaturas que fazem o desbaste da vegetação. Portanto, é uma coisa que nos deve preocupar. É certo que é nacional, não é só aqui, mas nós devemos olhar para a nossa dama. São as estradas que nós percorremos. Eu acho que devíamos estar preocupados. Aliás, se me permite, uma altura, ainda no âmbito da Junta de Freguesia, eu questionei o Sr. Vice-Presidente, na altura o Sr. Presidente de Junta, o Sr. Filipe Fonseca, sobre uma questão de uma lombra que havia ali numa zona de uma estrada nacional. E o que ele fez, e bem, foi dando feedback do que articulava com as infraestruturas de Portugal e foi-nos dando feedback das perguntas e das respostas. É isso que supostamente o Sr. Presidente me tinha que dizer. Estamos a desenvolver todos os esforços para que as coisas se resolvam. Não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi foi uma data de, ok, não sabe o nome das estradas ou o número e tal, e isso é que era mais importante. Fiquei um bocado ofendido, sinceramente, Sr. Presidente. E dizer-lhe que, e cito, mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças e nem consta que tivesse biblioteca. Acidente na piscina municipal descoberta. Sr. Presidente, acidentes acontecem nas nossas casas, equipamentos públicos, privados, e, portanto, alguns são mesmo inevitáveis. Isto que eu vou aqui dizer não é num tom nem acusatório, nem aqui levantar questões sequer, é dizer que devemos olhar estes acontecimentos e precaver, de certa forma, que tais, pelo menos, não voltem a acontecer. Como eu disse, podem acontecer. E ver se realmente estão dotados esses equipamentos, seja as piscinas cobertas do resto do Conselho, sejam as cobertas, que estão dotadas de pessoal suficientemente atento para que assuntos como estes não voltem a acontecer. E eu não estou a duvidar que as pessoas tenham capacidade para lá estar ou não. De qualquer das formas, também deixo aqui um desafio, que é, quando se prevê que haja um maior número de pessoas que vão frequentar esses equipamentos, se calhar devíamos reforçar as equipas. E, portanto, e volto a dizer, isto não é uma acusação, é a constatação de um facto e que todos nós, portanto, é de conhecimento público do que lá aconteceu e que devemos estar mais atentos, se calhar, e para que se minimize, pelo menos, este tipo de situações. Viagem de finalistas. Também trago aqui a viagem de finalistas promovida pela Câmara de Baião. Não nos foi, não tinha que ser, mas também não nos foi reportado, portanto, quem foram os jovens que foram para essa viagem de finalistas e a que escolas pertenciam. Presumimos que tenham sido do agrupamento de Valdeovil. Foram os alunos que terminaram o 12º ano, pelo que eu pude ler, mas nós temos alunos fora... Pois queira concluir, está bem, senhora? Obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo uns segundos.
é que nós também temos alunos a frequentar estabelecimentos de ensino fora do concelho. Alguns por opção, e estamos num país livre e podem fazê-lo como é evidente, outros por falta de outras alternativas ou por uma questão de preferência por outros cursos, por outras vertentes. Portanto, gostaria de saber se esses alunos que estão fora do concelho, portanto, a estudar, se esses alunos também foram convidados para essa viagem de finalistas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Sr. Presidente, caros colegas, senhora e senhores colaboradores da Câmara Municipal, que apoiam exatamente a realização desta reunião, e a todos quantos nos irão ver e ouvir nos próximos dias através da comunicação da Câmara. Duas ou três notas apenas, uma delas tem a ver com o Festival do Banho Assado e do Arroz de Forno, que se irá realizar já no próximo fim de semana, 28, 29 e 30, para o qual estão todos convidados, naturalmente, a Câmara Municipal, e todos quantos queiram associar a nós nestes 3 dias de festa, e 3 dias de festa que vêm culminar com uma grande parte daquilo que vimos a fazer ao longo do ano, que é a promoção dos nossos produtos endógenos em toda a vertente que temos no nosso setor primário. A agropecuária, por um lado, por outro lado, o setor vinícola e também toda a área económica e empresarial da agricultura. E queria aproveitar também aqui para felicitar também as juntas de freguesia que ao longo destes tempos, e quase concreto, a semana passada, a junta de freguesia de Campelo e Ovil e Loibos do Monte, com a realização da 11ª Feira de Reixela, portanto, a feira agropecuária, portanto, de concurso pecuário, e dizer-lhes, portanto, que isto tem sido em crescente. Este fim de semana, em Reixela, estiveram mais de 60 produtores inscritos. A atribuição de prémios, portanto, aos nossos criadores e produtores. Isto é um estímulo que nós vimos a fazer ao longo dos tempos. Portanto, eu dizia aqui claramente, há bocadinho, o 11º concurso pecuário de Reixela. Portanto, isto enquadra-se claramente dentro daquilo que foi a estratégia desta Câmara e das câmaras que nos antecederam, a partir de 2005, uma estratégia clara para o território. Portanto, por um lado, o setor primário, por outro, a forma como trazemos até nós, no setor terciário, portanto, já nos serviços, as pessoas até nós para provarem aquilo que é o nosso tecido empresarial. E vamos a fazê-lo exatamente com esta qualidade. Pronto, e queria aqui dar nota exatamente disso, portanto, felicitar as juntas de freguesia que pegaram tão bem nisto, com o apoio da Câmara Municipal, e vêm a promover este tecido empresarial e esse setor que é muito primordial exatamente para o nosso território. O caso de Loibos do Monte e Campelo e Ovil, e já no próximo fim de semana também, julgo que é o 10º concurso pecuário da freguesia de Valadares. Portanto, também mais um concurso pecuário em que os nossos agricultores são premiados também por aquilo que fazem ao longo do ano e têm assim também a forma de mostrar aquilo que melhor sabem fazer, que é apresentar os melhores produtos, os melhores animais também a concurso. E a feira, o Festival do Banho Assado, vem exatamente colmatar isto, ou pegar nisto tudo, que é exatamente levarmos até à feira e chamarmos até nós as pessoas para provarem aquilo que é o ex-libris também de Baião, portanto, o banho assado com arroz de forno. E eu também aqui em que nós atribuímos o prémio, se assim se pode dizer, é um prémio, é uma forma de colaborar e ajudar os nossos criadores de ovinos e caprinos com um apoio que corresponde ao valor da sanidade animal, portanto, à vacinação dos animais, para que tenhamos produtos de excelente qualidade e, por outro lado, estamos exatamente a colaborar e a motivar as pessoas para que digam vale a pena trabalhar também aquilo que é a terra. Tem sido em crescente que, efetivamente, os animais, concretamente, portanto, como é que posso aqui dizer, portanto, o ativo animal tem crescido no Conselho ao longo dos últimos anos e tem muito a ver exatamente com esta força, com esta forma de estar, de apoiar exatamente quem trabalha e quer viver também a partir daqui. Como disse, portanto, estes eventos enquadram-se igualmente na política de valorização de recursos humanos, de recursos endógenos que o município desenvolve.
em que podemos destacar a atribuição de um subsídio por animal, tal como acabei de dizer, portanto, nos ovinos, nos caprinos e também nos ovinos, nascidos e criados no Conselho de Baião. Parabéns, portanto, às juntas de freguesia que fazem este trabalho, parabéns a todos quantos divulgam e tratam a vida animal também, portanto, a agropecuária e todo este setor no Conselho de Baião. Portanto, obrigado a todos e o convite para que no próximo fim de semana estejamos todos em Baião para provar aquilo que melhor sabemos fazer. Receber bem e dar a provar aquilo que melhor fazemos, o alho assado com arroz de forno. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Então, algumas considerações também da minha parte. Uma delas, começando já por informar a toda a Câmara que o Sr. Vereador Henrique Ribeiro hoje não está porque está a gozar um período de férias. Depois, portanto, eu na última reunião tinha ficado de demonstrar, na minha opinião, ao Sr. Vereador Paulo Portela, nesta reunião ou numa das próximas reuniões, mais, do meu ponto de vista, mais uma incongruência, quando falávamos a propósito da atribuição de apoios ao Motoclube Baionense e depois da estratégia em torno do apoio a pilotos de rally, e quando eu lhe dizia que, enfim, os senhores, numa dada altura, são a favor e noutras vezes são contra, mas eu não tive a oportunidade de trazer para esta reunião ainda essa evidência, trago-a numa das próximas reuniões, talvez na próxima. Dito isto, depois algumas considerações do Sr. Vereador, então, Paulo Portela, que me interpelou, relativamente, começa com a inauguração do Centro Cívico de Valadares. Nós não inauguramos nenhum Centro Cívico de Valadares, nós inauguramos um parque de lazer de Valadares. É muito importante que nós aqui sejamos absolutamente corretos, porque temos a responsabilidade direta nossa e também de sermos claros em relação à nossa população. Portanto, o que foi um parque de lazer, um dos compromissos que tínhamos assumido e que está cumprido. É verdade, foi uma obra, conforme eu lá disse, que se dependesse da minha vontade, nossa vontade e da Junta, já estaria pronta há muito tempo. E é verdade também que nem sempre as obras correm como nós gostávamos, e é verdade também que o problema que ali esteve associado e que impediu que ela fosse, digamos, inaugurada mais cedo, é um assunto que já foi falado aqui também nesta reunião mais de uma vez, inclusivamente, para além daquilo que foi esclarecido na reunião, o Sr. Vereador pediu uma reunião com os nossos serviços para clarificar o que é que se passava, porque na altura tinha até dúvidas em relação aos mapas de medições, e depois teve a oportunidade também de clarificar, e portanto na altura, mais uma vez, fez mal as contas por aquilo que me chegou, mas ficou claro, isso, por aí ficou claro. Agora, Sr. Vereador, duas notas. Devemos estar satisfeitos agora, porque está pronto agora e está bem. Há aquelas pessoas que, em relação aos assuntos, sejam eles quais forem, uns veem o mesmo assunto e veem como o copo meio cheio, outros veem meio vazio, tem a ver com a sua forma de ser e de estar, uns são mais otimistas, outros mais pessimistas. O problema é que o Sr. Vereador, por norma, vê sempre o copo nem é meio cheio nem bem vazio, é sempre vazio. Qualquer coisa que se faça aqui é sempre vazio, está sempre mal. E, portanto, não há dúvida, e conforme o senhor ouviu, teve a oportunidade de ver, eu assumi a responsabilidade por aquele atraso. É um projeto feito por uma empresa de Baião, que naturalmente, quando o apresentou, tem que garantir que aquilo que apresenta cumpre com a legislação. Veio saber que, afinal, uma das coisas que previu para lá, efetivamente tivemos dificuldades com a homologação de um equipamento, digamos, infantil, e, portanto, depois de andarmos com vistorias, ver se era melhor de uma maneira ou de outra, chegou-se à conclusão, para não haver mais dúvidas e não estarmos a atrasar mais o processo, meter lá um outro tipo de equipamento homologado. Atrasou a obra, eu assumo a responsabilidade total, agora devemos fruir a obra. E, portanto, uma obra que foi projetada por uma empresa de Baião e que foi executada por uma empresa de Baião também, cumprindo uns e outros tudo aquilo que são os preceitos legais. Mas uma empresa não esteve lá representada. Bom,
enfim, nem é a primeira vez, nem será a última. Nós, naturalmente, para estas circunstâncias todas, convidamos as entidades que achamos pertinente. Uma vez estão, outras vezes não estão. É quase como aos seus vereadores. E o senhor vereador dizia há bocado. Gostava de ter estado numa apresentação de um livro, não pôde estar, pronto, mas lá se fez a apresentação do livro na mesma. E o que é importante agora, senhor vereador, na época há polémica, porque o projeto foi assim, foi assado. Não foi o projeto, foi a questão de um equipamento infantil, e que realmente atrasou, mas agora está pronto, devemos usufruí-lo e ficar satisfeitos por isso. Quanto ao cuidado no futuro, o cuidado o cuidado é permanente, não é só no futuro, é no presente, como foi no passado e no futuro. E se dependesse de mim e das contas da Câmara e daquilo que depende de nós, estava executado há mais de um ano ou dois. Depois, quanto à questão da prestação de contas, e basicamente a crítica que faz, mais uma vez, portanto, não é o senhor que tanto pugna pela transparência, pela proximidade, pela ética, por, enfim, essas coisas. O senhor não valoriza isto, irmos a 20 freguesias, dar ali o corpo às balas, falar com os nossos cidadãos. Isso aqui é transparência, proximidade, respeito, humildade. Mas, acima de tudo, respeito por quem nos elege. Isso não é nada importante. O importante é que o senhor desvaloriza porque diz, mas a hora que vai, a questão que se coloca é, então a que horas é que se deve ir? Para encontrar as pessoas, ou todas as pessoas. Não há uma hora, Sr. Vereador. E, portanto, eu queria dizer-lhe o seguinte, estas iniciativas que se fazem há muitos anos, às vezes só prestação de contas, outras vezes só a iniciativa Câmara à Porta, e a prestação de contas é, conforme o senhor aí disse, nós não precisamos de lá ir porque estas contas nós já conhecemos, mas o senhor é vereador desta Câmara, eu também as conheço e também lá vou, e as discuto. E até era interessante, numa discussão dessas, um senhor vereador estar lá e, olha, as opiniões que aqui dá, quando discute as contas, poder ter lá na frente da população também. Portanto, o facto, se fosse por essa ordem de ideias, eu se calhar eu também não ia, que eu também as conheço. Agora, a questão é o horário, isso eu sei. Porque se eu vou um dia de manhã, há pessoas que estão a trabalhar, não podem. Se vou de tarde, as pessoas que estão a trabalhar não podem. Se vou de noite, se calhar há pessoas que trabalharam durante o dia todo e tal, e à noite não podem. Se eu vou ao fim de semana, é quando as pessoas têm, ou para tratar dos seus campos, ou para trabalhar, não podem. Então, devia ir quando? Ou então não devia ir. Se o senhor me encontrar uma solução, eu agradeço, é mais um desafio. Porquê? É porque eu já fiz estas sessões de manhã, ao início da manhã, ao fim da manhã, ao início da tarde, a meio da tarde, ao fim da tarde, à noite, ao sábado, de manhã, ao fim da manhã, a seguir ao almoço, de tarde, à noite. Acho que até já fizemos ao domingo e eu não tenho bem a certeza. E é verdade que há sempre dificuldades para algumas pessoas. E, portanto, se o Sr. Vereador tiver aqui uma solução mágica para me dizer, isso já vai a essa hora, isso já sabe que, eu não sei o que é que quer dizer com isto, mas é para dizer, bom, fazem umas horas que as pessoas não podem ir. Quando é que as pessoas podem ir, Sr. Vereador? Se tiver solução, agradecia. E já agora, é que na prestação de contas, como eu disse, às vezes é só prestação de contas, outras vezes é Câmara à Porta, neste caso é as duas em simultâneo. E a iniciativa Câmara à Porta tem duas dimensões. Uma é, eu em vez de atender as pessoas que pedem para reunir comigo, que me pedem uma audiência aqui na Câmara, que é à hora que eu lhes disser que tenho essa disponibilidade, não sou eu que marco, é o meu secretariado, e portanto tenho que vir à Câmara, essas pessoas são informadas que eu vou estar naquele dia, naquela hora, naquela freguesia, eu atendo-as lá. E portanto o horário, acho que até é mais compatível eu ir ter com elas, do que eu estar a dizer para virem ter aqui. E depois vou fazer uma visita à freguesia, aos pontos que se entenda que são na altura que se justifique,
Mas quer na prestação de contas, quer na Câmara à Porta, há, na parte final, um período de discussão que as pessoas colocam todas as questões que quiserem. Então também não é só contas. Portanto, fica aqui. Agora já só falta uma freguesia, que é o Grilo. Fica aqui o repto para que possam lá ir, porque mesmo já não é só a prestação de contas, é também a iniciativa Câmara à Porta. Mas mesmo que fosse só a prestação de contas, sempre lá podemos ter uma conversa na frente das pessoas também. E quanto ao horário, não há muita margem para ser de forma diferente. O que é certo é que nesta altura, com muito gosto, algum esforço, mas com muito gosto, lá já estive em 19 das 20, falta uma, cumprindo um compromisso, proximidade, transparência, contacto, olhos nos olhos, mostrar os nossos compromissos, enfim, respeito pela nossa população. Depois, concursos de admissão de pessoal e que depois, na praça pública, já se dizia que o adjunto do... ao senhor... antes disso, mas já agora falo neste, porque antes disso falou na política de habitação. Ó senhor vereador, não tenho muito a dizer-lhe, quer dizer, o que eu lhe tenho a dizer quanto a isto, é que os senhores chegaram aqui a um ponto que não têm outros assuntos e, portanto, metem a cassete e, de uma maneira mais ou menos idêntica, vão dar sempre ao mesmo, querendo capitalizar um descontentamento que possa existir, e existe sempre, quando entra A e não entra B. Eu acho que o senhor nunca vai ter a oportunidade de ser Presidente da Câmara. Isto sou eu que o digo. Mas, se o tivesse, eu gostava, apesar de tudo, de ver como é que o senhor lidava com esta situação. Essa é aquela das limpezas que a senhora vereadora falou a seguir. As ervas crescem muito mais rápido do que aquilo que nós somos capazes de as cortar. E, portanto, há sempre pessoas que reparam e que dizem que aquilo devia estar limpo. E isto cai bem no ouvido das pessoas. Agora, a solução é que é difícil nós termos 69%. Deixe-me agora aqui redramatizar um bocadinho. 69% dos 175 km² que temos no território é área verde. E que as coisas crescem com sol e com chuva. É verdade que nem todos estão à vista e à beira da rua, mas mesmo sem ser na rua, as ervas crescem por todo lado. Mas isso não foi o Sr. Vereador, depois vou referir-me nisso à frente. E, portanto, como há sempre pessoas que dizem realmente as ervas ali estão grandes e tal, pronto, vocês querem capitalizar essa coisinha assim, à falta de outras coisas. E, portanto, aqui em relação aos concursos de pessoal é isto que o senhor faz. Se me dissesse assim, mas isto é impossível, esta pessoa eticamente não devia... se calhar eticamente o senhor não devia levantar essas questões. É o que eu digo também. Tem dúvidas? Atua. O senhor não atua. Gosta de falar aqui para a televisão, que é a sua prova de existência, é falar para a televisão. Aliás, falar-lhe sobre isso mais à frente. E o que é que me diz o senhor vice-presidente? É que agora aqui, chega aqui, atira com a pedra, tal, pega e mete aquilo nas vossas redes sociais. Só a afirmação que faz e a pergunta que faz e a constatação que faz. Não põe lá a resposta. E como não põe a resposta, lá vamos nós para a tal desonestidade intelectual. E dos populismos e das demagogias. Bom, portanto, quanto a esta questão dos concursos de admissão pessoal, não tenho mais nada a dizer. Política de habitação. E que é uma coisa que já devia estar tratada há anos e que se fosse o Sr. Vereador já estava resolvida há anos. Eu continuo a fazer-lhe esta pergunta. Se tiver alguma sugestão que nos queira dar, ela é bem-vinda. Só que o senhor nunca as dá. Porque nós é que estamos no poder, diz o senhor. Mesmo que seja uma coisa boa para os baionenses, o senhor não dá boas sugestões. E o senhor põe isto nestes termos. Isso é só no papel, isso há anos e, portanto, agora só nas próximas eleições, do género... isso é só conversa. Conversa. Curiosamente, é aquilo que eu acho do PSD, é só conversa. O que vocês dizem é só conversa. Porque depois não desenvolvem, não dão sugestões objetivas, concretas. São aquelas tais coisas que nós não estamos no poder e, portanto, vocês é que têm que resolver, vocês e os baionenses.
Mas isso é com vocês. E nós fazíamos de forma diferente. Se fôssemos nós, fazíamos de forma diferente. Com a habitação já estava resolvido. Com o campo relevado já estava resolvido. Eu até pergunto, com vocês, o que é que não estaria resolvido? Eu diria mais, com vocês, nem era preciso haver mais Presidente de Câmara. Vocês resolviam tudo com uma facilidade do caramba. Desculpem a linguagem coloquial. Mas quando eu vos pergunto, então, mas digam lá como, não dizem. Vou-lhe perguntar a seguir como é que resolvia. Já lhe perguntei de outra vez, a questão do relevado. E, portanto, isto é que é conversa. Agora, ao Sr. Vereador, o senhor devia reconhecer, no meu ponto de vista, porque há quem diga que às vezes até para credibilizar uma inverdade ou uma mentira é nós dizermos uma verdade ou duas no meio. Dizemos uma ou duas verdades que as pessoas aquilo é verdade e depois dizemos outra coisa que não é bem assim e isso é capaz de colar. Ó Sr. Vereador, mais do que conversa ou no papel, o senhor tem aí vários exemplos de como é que nós cumprimos, Sr. Vereador. 2017, 2021, 99% dos nossos compromissos foram cumpridos. 99, 132 em 134, salvo erro. Nós em 171, neste mandato, estamos com 60% dos nossos compromissos ou cumpridos ou em execução. Isto não é conversa, Sr. Vereador. É obra. Vá ver o compromissómetro. Vá lá ver o desafio e diga-me lá, isto é conversa, porque isto não está feito. Conversa é o que diz o Sr. Vereador. Mas eu dou-lhe assim um exemplo. Ouça, há quantos anos andávamos aqui para encontrar uma solução para uma... Imagine, uma boa biblioteca. O senhor era contra, mas nós assumimos uma boa biblioteca. Está feito. Aos anos que andávamos aqui com a questão da área de paisagem protegida regional da Serra da Arvoreira. Está pronta, está em fase de regulamento. Aos anos que andávamos aqui com um terreno com um problema, que o senhor agora até fez o favor de pedir por escrito para ter dados relativamente aos terrenos ali da variante, que nós compramos aos herdeiros de Dr. Lobo da Costa. Aos anos. Não é conversa. Está lá. É o que vai permitir o Parque Lazer e respostas em termos habitacionais. Há 38 anos tínhamos comprado o Mosteiro de Ancede, uma ruína, que vocês queriam vender. Hoje dizem muito bem, grande obra, estamos aqui a dinamizar. Está lá. Isto não é conversa, não é papel. Eletrificação da linha do Douro não tem a ver connosco diretamente, mas tem a ver com muita pressão. Diga, Sr. Vereador. Portanto, agora estava a ficar com medo, até pensei que aquilo que era uma obra da Câmara, da eletrificação da linha do Douro. Até pensei que, como estamos na reunião de Câmara, para falar nisso, até pensei que isso era da Câmara. Ainda bem que o senhor disse que não é, ainda bem. Sim, é porque o senhor tem essa dificuldade, é apanhar-me uma vez, eu a contradizer-me, está a ver, Sr. Vereador? É. E, portanto, a questão da variante não, da Estrada Nacional 304.3, que vocês diziam também, isto é só para as eleições, é conversa, está lá. Eu, uns dias antes de ir lançar ali a obra, a consignação, havia um senhor que me dizia, caraca, Presidente, o senhor é o Presidente das obras impossíveis. Falei-lhe aqui de algumas que andam há anos, isto não é papel, é real. E, portanto, eletrificação da linha de Douro, que já arrancou, a variante Nacional 211, Quinta Mesquinhata, que também não é nossa, não somos nós, mas está no PRR, por alguma razão. A ligação de bem ao ponto de Irmida, também não é nossa, mas está no PRR por alguma razão. E, portanto, Sr. Vereador, quando diz que nas políticas de habitação é papel, o senhor devia dizer assim, digo eu, olha, realmente conseguiu-se, há 2 anos, 1 ano e meio, encontrar um terreno que pode servir enquanto parque de lazer urbano e respostas habitacionais, uma delas em equipamentos coletivos, outra em, digamos, em lotes para moradias unifamiliares, que eu queria, já agora, que ainda este ano avançasse naquilo que diz respeito àquilo que tem a ver com as moradias unifamiliares e, portanto, de avançar com o processo. Não sei se ainda este ano é em obra, mas temos o orçamento preparado para isso, quanto mais não seja para a infraestruturação. Já começamos a resvalar aqui um bocadinho em relação àquilo que era a minha vontade, mas ali dava-nos jeito de comprar mais um bocadinho de terreno, que estamos em negociações, o Sr. Vereador está com isso.
para ser mesmo que a gente gostaria. E eu gostava muito de, numa das próximas reuniões, Sr. Vereador, dar-lhe a oportunidade de aqui emendar a mão em relação àquilo que acabou de dizer relativamente às políticas de habitação. Mas, como isso não depende só de mim, vamos deixar ver como é que a coisa evolui. Da nova colaboradora, que é engenheira química, e que diz o senhor que ela agora será para curar doenças. Bom, enfim, não faço ideia, não foi com esse propósito. Esta senhora engenheira sabe que nós na autarquia temos muitas valências. Quando diz, em vez de ser para esse setor, podia ser no urbanismo, outra vez o urbanismo. Bom, nós precisamos de bons recursos em todos os setores. E, curiosamente, este recurso humano é aquele que, quando houve o concurso, o senhor achava que esta pessoa era capaz de ser a melhor. Na altura, não sei se era por curar doenças também. O senhor vereador lá sabe. Umas vezes, quer dizer, é aquela uma no cravo, outra na ferradura. E o senhor vereador às vezes esquece-se das coisas que diz. Como digo, eu para algumas coisas vou tendo boa memória. Ó, senhor vereador, nós estamos aqui, conforme sabe, com muitas atribuições em mãos, estamos com um quadro comunitário muito desafiante, em que o clichê, a palavra que mais se fala é o tagging climático, já ouviu falar certamente nisso. E, obviamente, nós temos que nos posicionar mais uma vez para que o novo quadro comunitário de apoio corra, enfim, tão bem, se correr tão bem como o anterior era ótimo. E, portanto, nós temos as questões das alterações climáticas, as questões da sustentabilidade, as questões dos desafios que temos da nossa certificação e da Green Team. E, portanto, o que eu lhe digo, Sr. Vereador, é que, naturalmente, continuaremos a capacitar a nossa organização, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos materiais, à medida daquilo que são as necessidades. E se reparar, é um dos compromissos que nós assumimos e está escrito no nosso programa eleitoral. Capacitação da nossa organização, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos materiais. A questão do sintético da Associação Desportiva de Baião. Pronto, eu percebi que aproveitou aqui a antena aqui da nossa reunião para dar algum recado para a sua freguesia. Pronto, penso que o recado está dado. Ou seja, o senhor é um vereador de todo o município, portanto não é proporcionar em que haja, portanto é uma coisa de cada vez, segundo o senhor. Eu, quanto a isso, não deu o recado, portanto, enfim, não era para mim certamente. E, portanto, acha que devia ser assumido pela Câmara e que até sabiam como financiar. E, portanto, aqui eu gostava de lhe perguntar, porque já o fiz da outra vez quando o senhor falou nisso, se nos podia, então, agora mesmo, dizer como é que poderia ser financiado, por favor. Sr. Presidente, posso responder no fim, quando o senhor acabar de tudo, e depois no fim, quando... Pode. Desde que não aprovou. Desculpe que não estava a gravar, estava eu a dizer pode efetivamente ser no fim, desde que seja para se cingir às questões que aqui foram levantadas, e que eu respondi e que por algum motivo possa não ficar bem claro. Depois, quanto às propostas para a Semana da Juventude, penso que o Sr. Vereador já respondeu. Quanto depois também ao senhor, à questão da semana, lá da questão com os jovens, dizer-lhe o seguinte, Sr. Vereador, e o Sr. Vice-Presidente já falou, recebeu uma carta anónima. As cartas anónimas às vezes dão muito jeito, porque podem ser escritas por qualquer pessoa anónima, não é?
há casos que a gente conhece na história que é a própria pessoa que a escreve, que é porque depois lhe dá jeito fazer aquela pergunta e não tem coragem de a fazer diretamente, e então, bom, não será certamente o caso. Mas aqui as cartas anónimas, depois no fim então também, para não... Nós aqui as cartas anónimas que chegam à Câmara, portanto já nem chegam a mais lado nenhum, pegam e quem ali no inbox, como nós chamamos, pega e vai para o caixote do lixo, porque é, digamos, a atitude, enfim, mais consentânea com quem faz esse tipo de procedimento. Dizer só o seguinte, porque este propósito, o Sr. Vereador e Vice-Presidente fez aqui uma alusão que eu também já fiz por mais do que uma vez e queria aqui combinar com a bancada do PSD aqui uma coisa, que é o seguinte, efetivamente, a transmissão destas reuniões tem servido fundamentalmente para que depois os senhores vereadores, o PSD, enfim, o movimento que o Sr. Vereador tem, planear, assim, qualquer coisa do género, pegar e vem aqui com uma coisa que quer dizer, faz a pergunta, muitas vezes na pergunta faz a sua interpretação da pergunta e da resposta que quer, e depois, quando ou eu respondo ou algum dos seus vereadores responde, os senhores não põem essa parte da resposta. Grande parte das vezes, não é que eu vou ver, muitas vezes, fui ver uma vez ou duas e vi isso e depois têm-me reportado isso. Ou seja, se o senhor tem uma dúvida, tem uma crítica, e a coloca aqui, é porque tem essa dúvida e quer esclarecer todos, é de bom tom que depois, ao pôr esse corte nas vossas redes sociais, devia pôr também a resposta. Porque senão, lá vamos outra vez para a desonestidade intelectual, ou seja, vocês sabem de mais coisas em relação àquele assunto, mas só põem a parte que lhes interessa. E nós, que quando admitimos aqui a transmissão das nossas reuniões de Câmara, numa linha de continuidade de um conjunto de outras medidas de transparência, de proximidade, não é? A prestação de contas é uma delas, reuniões de Câmara todas públicas é outra delas, reuniões de Câmara desconcentradas, outras delas, o atendimento que se faz nas freguesias, outras delas. E, portanto, se o objetivo é aproximar, e por esta via poder ser a aproximação, é verdade que se nós aproveitamos isto só para pôr parte daquilo que é a essência de um determinado assunto, nós não estamos a contribuir nem para a transparência, não estamos a ser intelectualmente honestos, nós não estamos a ser éticos, seja lá o que isso for, e nós não estamos a credibilizar a política. E pronto, eu queria lhe dizer o seguinte, porque eu já disse aqui mais do que uma vez, disse, temos que, enfim, reavaliar se continuam a haver as transmissões destas reuniões. E, portanto, o que eu lhes queria dizer é que se os senhores vereadores continuarem nessa linha de, efetivamente, depois nas redes sociais vossas, fazerem uma utilização do género da que têm feito, que põe só uma parte que vos interessa e que não estão a contribuir, pondo tudo, pergunta, resposta, não estão a contribuir para a tal transparência e para a credibilização da política, então aí sim é uma razão objetiva para nós considerarmos definitivamente a possibilidade de continuidade destas transmissões. Pronto, queria dizer isto, que é para depois não se... E naturalmente, depois, se isso acontecer, lá dirão o que entenderem, e eu cá estarei também para dar essa justificação. A senhora vereadora Célia Azevedo. A senhora vereadora, nunca foi, nem nunca vai ser minha atitude menosprezar, seja que opinião for, seja que questão for, seja que pessoa for.
Mas não confunda menosprezar com, em relação a um assunto concreto que estamos a falar, poder esclarecê-lo cabalmente. Independentemente dessa explicação, poder agradar mais ou menos. A minha interpretação da forma como a senhora vereadora da outra vez colocou a questão e coloca hoje outra vez aqui, a minha interpretação é que eu acho que não deveria colocar as questões nesses termos. Porque uma coisa é colocar uma questão, outra coisa é fazer uma consideração a que chama constatação. Uma constatação é a verificação de um facto e que é mesmo assim. E o que eu lhe disse é que a constatação que estava a fazer deveria ser entendida num contexto em que há 3 tipos, grosso modo, de vias e que, em função desses 3 tipos, há responsabilidades diversas e que a senhora vereadora, enquanto vereadora, tem a responsabilidade, mesmo que diga, bom, mas nós ainda estamos, não sei como é que disse, mas diz, ainda temos aqui, enfim, ainda não está há muito tempo e, portanto, ainda não dominará isto tudo, foi mais ou menos nestes termos, não quero fazer aqui nenhuma interpretação abusiva, e eu compete-me a mim, que sou interpelado nesta situação, partir de uma constatação. Porque se faz uma constatação cujo pressuposto é errado, tudo o que construir a partir daí pode ser errado também. E eu só disse o seguinte, nós temos aqui um problema, efetivamente, e um problema é que temos um município, há um bocadinho dizia, temos perto de 70% do nosso território, que é a área verde, e nós não temos, efetivamente, só com recurso àquilo que é da Câmara ou da Junta ou do Estado, do IP, condições para acompanhar com limpezas aquilo que é o crescimento permanente. E dizia-lhe outra coisa. É que a senhora deveria, não estive aqui a referir-se qual era o número da estrada. Não confunda. O que eu lhe disse, e portanto faz favor de ver, por favor, que eu não lhe estive a perguntar que isso é irrelevante, saber se é 308, a 301, ou a 302, ou a 321, ou a 108, isso não importa nada. Importa se são nacionais, municipais e vicinais, para apurar responsabilidades. Isso não obsta a que elas estão sujas ou não estão sujas. E para as pessoas o que importa é que elas sejam limpas. Agora, quando dizia que as estradas principais, aí sim, o que é que são estradas principais? Eu até dizia, bom, a estrada principal, eu posso achar que a estrada principal é aquela que é à minha porta. E dizia outra coisa, senhora vereadora, é que nós não podemos, e a senhora não deve, porque é vereadora, e portanto é uma líder da opinião, e que as pessoas votaram em si, para aqui representarem, tem uma responsabilidade acrescida em relação às outras pessoas, para quando faz essas constatações, ser objetiva e correta naquilo que diz. E foi só isso, não é menosprezar. E quando eu lhe faço essas chamadas de atenção, não é chamadas de atenção, é as minhas considerações, é no sentido de também aproveitar para as pessoas perceberem que isto não é estalar os dedos e resolver o problema. E falava-lhe numa outra coisa, Sra. Vereadora, que acho que também deveria fazer, que era dizer, era muito importante que as pessoas se habituem também a perceber que elas próprias podem fazer parte da solução. Eu dizia-lhe que há muitos anos atrás as juntas de freguesia não limpavam caminhos vicinais. Quem limpava era o próprio proprietário que limpava a sua borda, limpava o seu rego ali à beira e o caminho ali à porta também. E que não era de bom tom, do meu ponto de vista, a senhora vereadora alinhar num discurso que tem que ser só a Câmara ou a Junta a fazer a sua parte. Mas foi claramente neste sentido, e torno hoje aqui a dizer, ó senhora vereadora, eu há uns dias atrás, ó senhora vereadora, há uns dias atrás, porque à minha porta também está lá aquilo mais alto do que eu gostaria, e eu mais o meu filho, que tem 5 anos e meio, eu peguei numa enxada e ele também com uma pequenina e andámos lá os dois, olha, limpei tudo à minha porta, o que faz parte do meu lado da rua, do outro lado da rua, e pronto, e estou todo satisfeito e não... Pronto, senhora vereadora, fiz, senhora muito Presidente. bem, e então, Está bem. se o fez, o que eu acho é que não deve colocar, para isto e para outras coisas, que o problema, ou melhor, a resolução para os problemas do mundo são sempre do outro. E agora associo isso à outra parte que eu compreendo. Como se nós fôssemos agora para o Conselho. E, efetivamente, mesmo em sítios onde já se limpou 2 vezes, já está outra vez a erva grande.
Não é difícil, estilo catavento, aproveitar aqui o descontentamento mais ou menos natural das pessoas que veem ali, realmente devia estar limpo, para dizer, bom, eu até que sou enfim, olha, estou na oposição e lá chamei a atenção para isto. Agora, e a solução, Sr. Vereador? Porque se me perguntasse assim, porque não me fez a pergunta que me fez há bocadinho, se me perguntasse assim, olha, que diligências é que estão a tomar para, eventualmente, se resolver este problema? Se me perguntasse, eu diria assim, olha, já temos estado a pressionar, nomeadamente as infraestruturas de Portugal, para fazerem o trabalho deles, porque as estradas nacionais, apesar de tudo, são aquelas que estão em pior estado. Então Essa pergunta agora. Agora, e eu respondi-lhe agora também, porque se me tivesse perguntado de outra vez, eu diria-lhe isto que eu estou a dizer agora. Não sei se o Sr. Vereador quer perguntar alguma coisa. Muito bem. Muito bem. Bom, e portanto, ao Sr. Vereador, nem é menosprezar, nem... Agora, temos que ser rigorosos e, obviamente, a mim compete-me, quando falamos de um determinado assunto, ser rigoroso também, para perceber e a sacar as responsabilidades a todos, e nomeadamente aos cidadãos. E é verdade que a rotunda de Torgelinho tem ali umas ervas e outras, infelizmente, enfim, os nossos serviços, e a responsabilidade direta nossa, porque apesar de ser na 321.1, é dentro do perímetro urbano, portanto não haja dúvidas, é uma estrada nacional, mas perímetro urbano é responsabilidade nossa, já foi limpa, penso aqui também 2 vezes pelo menos, e será limpa, então, entretanto também. E essa questão da lomba que refere, é verdade, e o Sr. Presidente da Junta alertou muitas vezes a Câmara também, e nós também a IP, e o que eu lhe digo é, se nos perguntar, seja o que for, objetivamente, eu tendo a resposta, dá-lhe aí também, dá-lhe aí sempre, como tem sido. Depois, o acidente na piscina municipal. Bom, Sra. Vereadora, não estamos livres, conforme diz e bem, em lado nenhum. Acima de tudo, aquele incidente infeliz e sempre lamentável, como é evidente, prova também que estávamos preparados. Era melhor que não tivesse acontecido, mas é verdade que foi precisamente por haver pessoal em quantidade da nossa parte e qualidade que garantiu que, apesar de tudo, o desfecho não pudesse ser pior. Mas ninguém está livre, Sra. Vereadora. E basta ver que este ano já houve não sei quantas situações, infelizmente. Agora, isso é uma questão. Quando diz precaver para que não volte a acontecer, não, nós precavemos desde o início para que nunca aconteça. Se amanhã ou hoje acontecer, não é porque nós não estamos precavidos, é porque os acidentes acontecem, infelizmente. Quando diz que estarão dotadas de pessoas suficientemente, estamos dotados. Um equipamento daqueles, o Sr. Vereador está a sanar com a cabeça que não, mas não sabe do que fala. E se souber alguma coisa que vá em sentido contrário, faz favor de o dizer. E, portanto, está dotado porque se não estivesse, nem sequer podia funcionar nos termos em que está. E depois, se está preparado para um maior número de pessoas e reforçar as equipas, Sr. Vereador, é muito simples. Também aí, não é? E não vejo isto como menosprezar a sua intervenção. Estes espaços, para funcionarem, têm regras. Não só de pessoal, que pessoal é que deve ter, e estar preparado para acomodar um X pessoas. X pessoas em simultâneo dentro do tanque, portanto, dentro das piscinas, e X pessoas no espaço todo. E cumprimos isso rigorosamente. E já agora, eu não sei se a senhora vereadora, ou quem é que me falou na altura, quem é que me falou, não sei se foi algum dos vereadores, se tem aí dados, e se estiver muito bem, senão também depois lhe poder fazer chegar que quando aconteceu esse incidente, a lotação da piscina estava muito, muito abaixo daquilo que é a sua capacidade máxima. Portanto, se estão dotadas de pessoas, suficientemente de pessoas e atentos, naturalmente, e se para um maior número de pessoas se é preciso reforçar as equipas, não, nós temos que dar uma resposta em função daquilo que é a realidade do equipamento, nessa e noutros.
Depois, a viagem de finalistas, esta não lhe sei responder, não sei se a viagem de finalistas, a questão, parece uma questão premente, importante, é se, digamos, os alunos finalistas que não frequentando escolas no nosso concelho, se foram ou não, portanto, se tiveram a oportunidade de participar, porque se não foram, também parece que faz sentido que possam ser, está bem? Portanto, era isto. Já agora, faz favor. Pronto, só dar conta que naquilo que foram a viagem, a forma como nós abrimos a possibilidade de inscrição foi de 2 ou 3 modelos. Um deles foi aqui nesta reunião. Portanto, há bocado fiquei com a ideia que a Sra. Vereadora estava na dúvida como é que foi, mas eu próprio disse aqui como é que ia ser feito. Creio que a Sra. Vereadora também estava nessa reunião. Agora, acredito que posteriormente possa ter havido alguém que estude no outro lado e que a tenha contactado a dizer, ou que tenham feito chegar alguma informação, como é que se chegou a esses alunos. Nós tínhamos, aquilo que fizemos foi o foco, foi nos alunos do agrupamento de escolas de Valdovil, finalistas de 12º ano, isso foi dito aqui quando da apresentação daquilo que ia ser no cuidado que eu tenho tido nas reuniões de Câmara em dizer as atividades seguintes. Apelei aqui à participação desses finalistas, depois publicitou-se que iria ocorrer essa viagem de finalistas e depois, junto da Associação de Estudantes, tivemos o cuidado de lhes solicitar e de lhes pedir que partilhassem aquilo com todos os alunos que tivessem, ou alguma base de dados ou algum contacto que pudessem chegar até eles, porque para nós é muito mais difícil. Mas, na altura, solicitei à Sra. Vereadora da Educação, que através de serviços fez o favor de informar a escola, o agrupamento de escolas, para nos enviarem contactos, para fazerem chegar essa informação ao maior número de alunos que conhecessem. Eu não consigo precisar se no próprio Semana em Revista também saiu essa informação a dar conta para apelar a quem não estivesse, a todos os alunos finalistas. Na altura não, creio que não terá sido dito quem estuda fora, mas foi apelado a todos os alunos finalistas de 12º ano, que até foi dito aqui que era uma forma de proporcionar àqueles que não conseguiam fazer nem viagens finalistas promovidas pelas próprias turmas, pelos próprios alunos, que era uma forma de lhes criar essa oportunidade e foi, através dos meios que temos, foi partilhada. Muito bem, quer dizer, ou seja, eu por acaso não tinha essa noção de como é que foi, como não foi, mas fica aqui esclarecido, é que não foi vedado àqueles que não são cá. A forma como é comunicado ou não é sempre uma primeira vez, a haver qualquer, digamos, dificuldade de interpretação, ela fica aqui clara e se calhar, enfim, para o ano pode até justificar-se nos estabelecimentos que a gente tenha aqui à volta, poder fazer chegar também. Nós não temos os contactos das pessoas, não é? Mesmo os daqui, por causa do RGPD, o Regime Geral da Proteção de Dados, mas pronto, estamos sempre em situação de podermos melhorar a nossa comunicação, se é que isso foi, digamos, fator de impossibilidade de poder ir mais alguém. Sra. Vereadora, faz favor. Sr. Presidente, de qualquer das formas, no meu entender, acho que falhou essa comunicação para que os alunos que não estudam cá, e nós devemos assumir quando não é feito, portanto, falhou. É isto que aconteceu. E estamos aqui para melhorar, evidentemente, e para o próximo ano, evidentemente, que vamos fazer todos os esforços para que isto melhore. Agora, também não nos fica mal reconhecer que, tudo bem, convidou-se, mas especificamente e provavelmente não se direcionou o convite para os alunos que estariam a frequentar estabelecimentos de ensino fora. Portanto, acho que humildemente devemos reconhecer que houve aqui uma falhazinha nesse sentido e evidentemente, devemos fazer o nosso melhor na próxima. Pronto, assim como a Sra. Vereadora, acho que humildemente reconhece que, afinal, ninguém foi impedido de ir. Isso é que eu acho que era uma falhazinha. Era se nós disséssemos, não nos lembramos dos outros. Abrimos a todos. A forma como se comunicou poderia ter sido melhor, é verdade. Às vezes, nem sempre, as formas como nós comunicamos são as mais céleres, não é? Eu digo muitas vezes e acho que já me ouvi dizer, mas é para ver, é uma máxima que eu utilizo muitas vezes, para a forma como nós comunicamos, nós, mesmo aqui em termos do Executivo. E acho que já me ouvi dizer isto. Nós temos um médico de família com cobertura total de médico de família desde o verão de 2016.
pese embora agora esses problemas que temos agora aí, com o SAP e tal, mas isso agora fora da questão. Em 2018, fizemos um estudo de opinião, que fazemos de uma forma mais ou menos regular, iremos provavelmente fazer ainda estes meses de verão mais uma vez, um estudo de opinião em que se perguntava, entre outras coisas, qual é o problema maior qual é o maior problema do Conselho de Baião. E passado 2 anos, a segunda, salvo erro, digamos, o segundo problema mais identificado era a falta de médicos de família. E depois de notas de imprensa, das pessoas até o terem e se calhar não saberem. Mas é verdade que se calhar, mesmo alguém que tenha médico de família pode imaginar que, bom, mas eu tenho, mas se calhar os outros não têm. E, portanto, lá ponho, o problema maior é falta de médicos de família. E, portanto, a comunicação é sempre uma coisa muito, enfim, muito desafiante, não é? Mas a falha seria uma falha, e mesmo aí nós assumi-la e íamos, não é? E, enfim, era dizer assim, bom, não nos lembramos que havia alunos do 12º ano lá fora e não foi aberto para eles. Não, foi comunicado. A publicidade que se fez não dizia se era para uns ou era para outros, era se é finalista e tal, inscreva-se. Pronto, mesmo assim, houve aqui, eventualmente, alguma coisa que podia ter corrido melhor. Pronto, humildemente reconhecemos isso. Aliás, antes de fazer essa interpelação, estou a dizer, bom, podemos melhorar. Muito bem, eu não sei, o Sr. Vereador alertava só o Sr. Vereador para nos cingirmos então às questões que colocou e, eventualmente, alguma resposta que não tenha sido absolutamente clara. Eu vou-me cingir aos comentários que o Sr. Presidente fez em relação às minhas intervenções, que eu acho que são injustos e que eu acho que a minha honra não foi devidamente protegida. Portanto, o senhor, vou responder àquilo que eu entender. Quando o Sr. Presidente entender que eu sobre esse assunto não posso falar, eu não falarei, mas eu vou entender sobre isso. Ou seja, que a sua honra não foi devidamente protegida. Não, porque o senhor faz interpretações e fica com as interpretações que quer e eu cumpro-me e tenho a obrigação de esclarecer precisamente, e para quem nos vai ouvir, aquilo que efetivamente aquilo que eu acho e porque é que digo certas e determinadas coisas. A tua figura é a defesa da honra. Defesa da honra e depois esclarecimento. Sr. Presidente, do financiamento do sintético. Também vou-lhe responder a essa pergunta. Muito bem. Pronto. Sr. Presidente, em relação à acusação que me faz de eu ver sempre o copo meio vazio. Sr. Presidente, eu vejo o copo meio vazio. Sr. Vereador, desculpe, eu não disse que o via sempre meio vazio, eu disse que o via completamente vazio. Pronto, completamente vazio. Eu disse, há pessoas que o veem meio cheio, outros meio vazio. O senhor vê-o sempre vazio. Estamos entendidos. Completamente vazio. Foi há 15 minutos atrás. Pronto, Sr. Presidente, eu acho que sim, senhor, que o senhor diz isso e diz aquilo que muito bem entende. E eu acho que isto tem uma explicação. Eu vejo isso porque eu sou ambicioso. E como aquilo que se passa no Conselho de Baião nos últimos anos, em nada, mas em nada contribui para a fixação de pessoas, para a qualidade de vida de quem cá vive. Sr. Vereador, peço desculpa. A sua honra não foi devidamente protegida. O senhor faz favor de fazer a defesa da honra, senão eu retiro-lhe a palavra. Esta acusação que o senhor faz de eu ver o copo vazio é uma acusação que o senhor me faz. Que lhe fere a honra? Sr. Presidente, mas o senhor dando a minha honra, vamos bater sempre no mesmo. Mas, Sr. Presidente, isto está no regulamento das reuniões de Câmara, está no regulamento a defesa da honra. E lá não diz que o Sr. Presidente é que tem que decidir se eu tenho direito ou não à defesa da honra. Está estabelecido, Sr. Presidente. O senhor quer me deixar falar sobre a defesa da honra daquilo que o senhor acabou de interpretar das minhas primeiras afirmações? Eu falarei. O senhor não quer, o senhor é que tem que dizer agora. Há uma coisa, o regimento não está a ser cumprido. Se o senhor me tirar a palavra, porque lá no regimento não diz que o Sr. Presidente da Câmara tem que autorizar. Nós temos o direito. Não. E o senhor, um destes dias, veio com a Assembleia da República, e eu fui ver a Assembleia da República, e quando alguém pede a defesa da honra, ninguém pergunta em que é que feriram a honra deles. Por uma razão simples, sabe porquê? É porque eles depois, efetivamente, o que dizem a seguir é no estrito cumprimento desse preceito. Diz o senhor, eu acho que não. Sou eu, mas, Sr. Vereador, mas o senhor sabe que se não concordar com esta minha interpretação, o senhor pode fazer um protesto, ou nem sei qual é a figura jurídica, e que é apreciada já aqui. E se não concordar, pode recorrer para instâncias superiores. Se o senhor quiser Agora, a questão qual é, Sr. Vereador? Perceba isto. O senhor não quer esclarecer? Quero. Então o senhor fez-me uma pergunta, eu esclareço. Agora, o que não pode é dizer assim,
há aqui, no esclarecimento que eu lhe dei, há qualquer coisa que eu me esqueci de o esclarecer. Sr. Presidente, se o senhor quiser Isso esclarecer, por um deixe-me lado. falar. Isso por um lado. E por outro é, Agora, o senhor... ferir uma honra. A honra, ferir a honra, é se eu lhe faltar ao respeito, se eu lançar uma suspeita infundada sobre o senhor... Isso é a sua imagine. interpretação. Como? Isso é a sua interpretação, Sr. Presidente. Isso não Até qual é a sua, A da minha é que- honra? o senhor basta deturpar aquilo que eu digo Mas é que e eu não- dar-lhe outro entendimento. Mas é Já que- está a ofender a minha honra, é a minha interpretação. Mas é, que Ó, Sr. eu, Presidente, mas é que eu não deturpo. Então faça o seguinte, olha, o senhor quando diz isto, deturpa, porque o que eu quis dizer não foi o que o senhor interpretou, foi isto. O problema é que o senhor não falou nada, veja lá, na sua intervenção, não falou nada, que agora está a querer defender a honra, que tenha a ver com aquilo com que começou a sua intervenção agora, já viu? É que o senhor pede para clarificar algumas das coisas que aqui falamos, mas é para depois querer falar nas outras coisas quaisquer que não tenho aqui cabimento, porque não falamos nelas. ó, Sr. Presidente, Se quer falar sobre elas em concreto, faz-me uma pergunta. Quer falar sobre a fixação de jovens? Faça-me uma pergunta em concreto. E eu respondo-lhe. Isto são as regras que estão aqui. Quer organizar um debate com as horas que o senhor quiser para falar de tudo, eu também estou disponível. Agora, nós aqui, Sr. Vereador, temos que cumprir um regimento que nós aprovamos. E o conceito de honra e de ferir a honra não é uma coisa tão etérea que ficamos aqui e não sabemos bem o que é. E quando tal o senhor diz que a honra é uma coisa completamente diferente daquilo que eu tenho como a honra, outro qualquer, não é assim. Um dia destes, em relação à democracia, também cada um tem um entendimento diferente. Portanto, o Sr. Vereador, para não haver dúvidas, há aqui um conjunto de questões que me colocou. Se quiser, eu relembro. E em relação a elas, eu esclareci. E se em relação a qualquer uma delas não ficou devidamente esclarecido, o senhor faz o favor de dizer, olha, mas quanto a isto não fiquei esclarecido. E até pode dizer, olha, nem concordo nada com essa interpretação que faz, porque não era esse o sentido. Tudo bem. E há outra questão que eu lhe fiz ali, que é relevado, sintético e que tinha uma forma de financiamento e que me pode dizer, foi para isso que o senhor vai falar. Portanto, se é dentro deste espírito, muito bem. Se não é, avançamos. Então, Sr. Presidente, em relação ao do copo vazio, já disse o que tinha a dizer. Em relação às sugestões que nos dizem que temos que pôr tudo por escrito e que eu acho que isto até é brincar com o nosso trabalho. Sr. Presidente, nós se falarmos aqui em algum assunto que a Câmara ache, ou que este Executivo ache, que pode ser um bom assunto, quem tem a responsabilidade do pelouro, que se achar que deve continuar a falar connosco para implementar, pois sim, senhor, nós estamos disponíveis. Agora, não vamos pôr por escrito aquilo que não sabemos que se este Executivo quer fazer ou não. Se for essa a vontade, se nos quiserem chamar, depois de nós falarmos aqui, agora, não me parece que seja... Aliás, senão não sei o que é que estamos aqui a fazer. E depois, ainda outra coisa, Sr. Presidente. O senhor diz isto, veja, o senhor não vai conseguir ser Presidente de Câmara. Sr. Presidente, acha que eu estou preocupado com isso? Ora, olhe para mim. Acha que eu estou preocupado? Acha que eu não tenho mais que fazer, eu e a minha colega, do que sermos Presidente de Câmara? Sr. Presidente, lembre-se de uma coisa, neste país alguém tem que criar riqueza, para os maus gestores ter que gastar. Sr. Presidente, tem que ver isso. Mas acha que eu estou preocupado? E mais, sabe o que eu lhe digo? E que digo aos baionenses? Se nós nunca tivermos oportunidade de governar este Conselho, quem fica a perder é o Conselho de Baião, Sr. Presidente. Não somos nós. Os baionenses e o senhor e toda esta Câmara mentalizem-se disso. Depois, em relação às redes sociais, uma coisa engraçada, Sr. Presidente. O senhor sabe que aquela página que temos, que eu tenho, é minha. Eu pago do meu dinheiro. Sou eu que pago para fazer aquilo. E, portanto, eu ponho lá o que eu quiser e muito bem me apetecer. Em contrapartida, Sr. Presidente, na última reunião, eu peço um espaço para nós, na revista municipal e na síntese semanal da Câmara, e o Sr. Presidente diz que não, uma coisa que é paga com o dinheiro de todos nós. Sabe o que isso se chama, Sr. Presidente? Sabe o que é que isso se chama? A não dar essa hipótese e ter dois pesos e duas medidas? Sabe, não sabe? Então fico com essa. Portanto, nós só vamos pôr, Sr. Presidente, nós só vamos pôr nas redes sociais o que nós entendermos, mas se o senhor vem com essa pressão de dizer vamos acabar com as transmissões, acha que estou preocupado com isso? Sr. Presidente, nada mais. O senhor é que tem que dizer o que é que quer, porque se o senhor quiser acabar com elas, e esta Câmara quiser acabar, querem acabar com que os baionenses não ouçam tudo, o que querem. Os baionenses é que têm que escolher se querem ouvir a minha página, se querem ouvir a reunião de Câmara na totalidade, eles é que têm que se decidir. Depois outra coisa, Sr. Presidente, deixe-me só para terminar. Só para terminar dizer o seguinte. Sobre o compromissómetro.
uma coisa fantástica. O compromissómetro é nada mais, nada menos que o programa deste Executivo do Partido Socialista. Sr. Vereador, mas permita-me. Esta coisa do compromissómetro vem a propósito... Do senhor afirmar que para eu, porque é que eu não faço perguntas acerca do compromissómetro, que é que foi Mas não ficou devidamente esclarecido? Não, eu vou explicar. Ou ferir-lhe a honra quanto a isso? Sim, porque o senhor, até parece que o que eu digo não tem alguma coisa a ver com o compromissómetro. O senhor vai buscar o compromissómetro porque é o que lhe convém. E eu nem sequer falei no compromissómetro, o senhor é que traz isso para a discussão. E, portanto, eu tenho que esclarecer aos baionenses o que se trata do compromissómetro. Muito bem. Porque o senhor diz aquilo que quer. E o compromissómetro é nada mais, nada menos que o programa do Partido Socialista, que este Executivo tem que executar. Agora, eu não vejo no compromissómetro o seguinte: no final do mandato, temos mais pessoas a viver em Baião? Não. Não vejo isso lá, porque isso não era para não cumprir. No final do mandato, a economia de Baião está melhor? Temos mais empresas? Temos mais emprego? Não. Eu pergunto, o compromissómetro é o quê? É isso. Agora, vou esclarecê-lo. Vou esclarecê-lo. Em relação à carta anónima, só antes de esclarecer do financiamento. Senhor, desculpa, eu não pedi nenhum esclarecimento. Não, mas é que feriram uma honra, quase que enunciaram que a carta anónima, o mail anónimo, que fui eu que o fiz. O senhor ouviu o que eu disse? Não, ouvi. Quase quiseram insinuar que me dava jeito. Ouviu o que eu disse? Ouvi. E como é que eu terminei? Ouça, fica com quem fica. Mas ouviu o que eu disse? Ouvi, Sr. Presidente, mas acho que devo esclarecer. As suas interpretações sobre o que eu trouxe aqui de um mail anónimo, eu vou esclarecer as pessoas. Mas o senhor já não se lembra do que é que eu disse? Esse propósito. Sr. Presidente, sinceramente, o senhor disse tanta coisa que há coisas que me passam ao lado completamente. Isso é que é curioso, é como é que o senhor me quer responder a mim, mesmo sem ouvir aquilo que eu digo. Não, mas, ou seja... Deus me livre, ouça... Sr. Presidente, deixe-me agora, enfim, força, aqui um momento... Força, é fantástico. que é exatamente essa a sensação que eu tenho, é que o senhor usa esta coisa do direito de resposta ou do defesa da honra, não é para responder ou para clarificar coisas que eu lhe digo, é porque você vem com elas engatilhadas para as falar de qualquer maneira e depois diz que é a defesa da honra. Quer dizer, se o senhor não ouviu o que eu lhe disse a esse propósito da carta anónima, já estou a ver que não, e está a dizer isto, é um tiro na água, percebe? E quer dizer, o senhor aqui devia estar focado... Posso? Gostava que ouvisse. Acho que aqui devia estar focado quando me faz uma interpelação. E quando eu lhe respondo, devia ouvi-la, mais do que estar a ver o que é que já vai dizer a seguir, porque tenho aí escrito. Devia ouvir aquilo que eu digo. O senhor está a dizer uma coisa, eu pergunto-lhe, mas ouviu o que eu lhe disse? Porque isso, se eu ouvisse, não estava a dizer o que acabou de dizer. Não sei se a senhora vereadora já lhe disse agora, provavelmente já lhe disse o que eu disse, mas faz favor. Sr. Presidente, mas nem eu sou, nem a maior parte dos baionenses, que o senhor, ao tempo que gasta para nos responder às perguntas... Sr. Vereador, o que o senhor quer é que eu lhe retire a palavra, ao dizer isto, está a ver? O senhor passa a vida a dar sermões e aulas aqui a esta Câmara, e claro que nem os baionenses soubem, nem eu nem os baionenses, quem estiver minimamente preocupado nem ouve, é lógico. Muito bem. Então vamos agora àquilo que... Ao relevado, que é a cereja no topo do bolo. Sr. Presidente, eu vou-lhe responder ao relevado em dois momentos. E vou-lhe responder em dois momentos como? No momento antes de dezembro de 2022 e no momento posterior a 2022. Se fosse no momento anterior a 2022, nós não tínhamos adquirido as instalações da Cooperativa Fonte do Mel e gastaríamos o dinheiro, uma grande parte desse dinheiro, num sintético. Portanto, era isso que faríamos. Mas uma vez que isto passou-se, e portanto, reportando-me ao dia de hoje, e já que temos as instalações compradas e pelos jeitos, pela avaliação que tem, foi um grande negócio e que, se calhar, por aquele valor, havia 10 pessoas a querer aquelas instalações. E já que fizemos, na nossa opinião, o favor político que fizemos a uma instituição que precisava de dinheiro e precisava de ficar solvente... Ao Sr. Vereador... Ao Sr. Presidente, vai-me deixar se quiser. Não, mas ouça o seguinte, Sr. Vereador. É porque o senhor vai ter a oportunidade de demonstrar isso em tribunal, acho eu, ou no Ministério Público. É sério? Sim, penso que já deve saber. Mas se não ficar a saber... eu disse-lhe há um tempo atrás que lhe ia dar um empurrãozinho nisso, já que o senhor faz tantas insinuações. Ainda bem. E não tem coragem de, depois de... Só por isso. Eu ouvi, para não estarmos aqui... Temos ali um momento de descontração há bocadinho, mas temos que tornar a elevar o nível. E, portanto, ao Sr. Vereador, eu não estou a perguntar, isso não importa,
nem vem a propósito daquilo que, e portanto, daquilo que ela é a sua solução, então, para termos um relevado sintético na Associação Desportiva de Baião, porque é um de cada vez, era isso que eu queria saber. Qual é a solução? Era isso, faz favor. Se tiver a solução, se não tiver, não quer dizer mais nada. E dado que foi feita essa aquisição, e dado que foi feita por um valor, segundo dizem, muito bom, que nunca faltar interessados, pois eu diria, dado que foi feita essa aquisição, como eu disse, para o que foi, e dado que esse valor foi até um valor baixo em função da avaliação e que deve haver muitos interessados e que se calhar até é um bom negócio, eu hoje, se fosse Presidente de Câmara, punha aquilo à venda, tinha uma mais-valia para a Câmara Municipal e fazia o relevado. Ó, Sr. Presidente, era esta a forma que nós tínhamos de gerir, porque há que estabelecer prioridades. E aquilo não é uma prioridade, aquilo é um favor político. Muito bem. Isso são considerações suas. Como lhe disse, terá a oportunidade de, enfim, nas entidades próprias dessa e outras afirmações que faz, poder clarificar, até para podermos todos dormir mais descansados. Já vou daqui para o médico. Muito bem. Sr. Vereador, devo dizer-lhe só o seguinte. Eu espero que, enfim, conforme já lhe disse também aqui, penso eu, e fui dizendo às associações com quem temos uma relação próxima e leal, não no sentido de subserviência, mas leal no sentido de dizermos sim, sim, não, não, com que podemos contar uns com os outros e não falhamos uma vírgula com nenhuma instituição. E o que temos vindo a falar com ele, já lhes disse, é estarmos muito atentos àquilo que são as possibilidades de financiamento. Já lhes disse há muitos anos que nós só avançaríamos para isso havendo fundos disponíveis, sendo eles ou comunitários ou estatais ou de outra forma qualquer. E, portanto, é verdade que no último quadro comunitário de apoio não houve, enfim, a possibilidade de se incluir em equipamentos desportivos. Este novo quadro comunitário de apoio não põe para já de parte essa possibilidade e o que eu lhe digo é que estamos em articulação permanente no sentido de se encontrar boas soluções sem ser necessário esta sua sugestão. Mas não deixo de a registar, que era desta forma que o senhor faria. Muito bem. Depois também só para não haver aqui também dúvidas, não é? Quer dizer, quando digo, eu acho que não vai ser Presidente da Câmara, mas sou eu, não é? Que o digo, não é? Como achava, mas muito focado naquilo que foram as últimas eleições, que também achava isso, mas é verdade que é uma coisa que só me compromete a mim, quem sabe o dia da manhã, nesse sentido, não é aqui nenhum postulado que a partir daqui faça fé. Eu só dizia isso na perspectiva de eu, por um lado, gostar de ver se o senhor, no papel de Presidente da Câmara, como é que responderia ao senhor vereador Paulo Portela quando faz aqui determinado tipo de afirmações, era só nesse sentido. Depois, quanto ao compromissómetro, que é o programa do PS, claro, é o programa que o Partido Socialista aprovou, que a partir do momento que ganhamos a Câmara passa a ser um programa de governo. Aquelas outras questões são conversa, Sr. Vereador, conversa. Quando diz, mas lá não está lá a forma, como é que vai ter mais pessoas em Baião? O Sr. Vereador, se me souber dizer de coisas que dependam da Câmara, da nossa ação, como é que vamos ter mais pessoas em Baião? O senhor descobria aqui a pergunta para $1 milhão, como se costuma dizer. $1 milhão. Sabe porquê? É porque isto é um problema do mundo, da Europa. O senhor vereador deve saber isso. A Europa toda está a perder população. E o senhor está a sanar com a cabeça, a dizer que não, porque certamente não sabe. A Europa toda está a perder população. Portugal está a perder população, com exceção de uma orla costeira que vai ali desde Viana do Castelo, eventualmente até Setúbal, não é? E as áreas metropolitanas. E Portugal está a perder. E está a perder, ó senhor vereador, porque, entre outras coisas, as pessoas têm menos filhos. É uma opção. E por isso é que nós, aqui, temos que estar focados em criar condições de qualidade de vida para as pessoas que cá estão, Sr. Vereador. E se as pessoas que cá estão, em vez de quererem ter 2 filhos ou 3, que isso é que contribuía para aumentar a população, querem ter só um,
não podem vir dizer ao Presidente da Câmara que tem que fazer qualquer coisa para ele ter 3 filhos. Aquilo que pode fazer é dizer assim, tenho ou não tenho uma boa escola, tenho ou não tenho bons equipamentos, tenho ou não tenho bom ambiente, tenho ou não tenho respostas de saúde. Ou seja, naquilo que são as respostas da autarquia, o que é que nós podemos fazer ou não para tornar esse ambiente um ambiente de qualidade de vida. É isso que nós estamos focados. Se o senhor tiver 3 filhos, obviamente... Pois, é como eu. Se tiver 3 filhos, está a contribuir para que, pelo menos, a população não perca. O problema é que há muita gente que tem 2 filhos, outros têm 1. E era por isso que eu dizia, no outro dia, na Assembleia Municipal, que acho muito curioso que alguém fale na questão de perda de população quando tem 1 filho. Ora, é ter só 1 filho, está a contribuir para a perda da população. E, portanto, Sr. Vereador, e depois mais empresas e mais emprego. Diga-me o que é que depende de nós e não estão a fazer. Porque senão é tirar estas coisas, que é para ver se eu deixo passar. Quer dizer, eu até disse na Câmara, nem me respondeu. Não, em concreto. Portanto, o que nós temos que responder, Sr. Vereador, em relação ao compromissómetro, o compromissómetro é isso mesmo, é dizer assim, o que é com que estes senhores se comprometeram? Comprometeram-se com 171 medidas que lá estão. Não, nem foi mais, nem foi menos. Por acaso, por norma, até vamos além disso. 171 compromissos. Foi com isso que fomos a jogo, foi com isso que a população nos renovou a confiança. É por isso que nós temos que responder. Sr. Vereador, é simples. Bom, vamos à nossa ordem do dia e começamos pelo ponto número 1, apoio financeiro à paróquia de São João Batista de Gestação, festas em honra de Nossa Senhora do Alívio. Proposta, portanto, a proposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são tudo propostas de apoio, nos mesmos termos, às festas das paróquias nas diversas freguesias, pelo que, se assim concordassem, eu referia uma a uma, está bem? E pronto, e votávamos também uma a uma por uma questão de organização. Portanto, a primeira, paróquia de São João Batista de Gestação, festas em honra de Nossa Senhora do Alívio, proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Paróquia de São João Batista de Gestação, mas neste caso, festas em honra de Nossa Senhora da Graça. Queria saber se alguém se quer inscrever. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Apoio financeiro à fábrica da Igreja Paroquial de Mesquinhata, festas em honra de São Tiago. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Paróquia de São Pedro da Teixeira, festas em honra de Nossa Senhora da Guia. Queria saber o sentido de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Paróquia de São Pedro da Teixeira, festas em honra de São Lourenço. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6. Paróquia de Santa Maria de Teixeiró, festas em honra de Nossa Senhora da Assunção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 7. Paróquia de São Tiago de Valadares, festas em honra de Santa Maria de Brusende, proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 8. Paróquia de Santiago de Valadares, festas em honra de Santiago, proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 9. Apoio financeiro à Paróquia de São Faustino de Viariz, festas em honra de São Faustino. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 10. Festas Concelhias e de São Bartolomeu. Apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. Proposta. É também o apoio que damos, um primeiro apoio para a organização das festas Concelhias e de São Bartolomeu. E depois, conforme é hábito, depois do... enfim, também da angariação de fundos que a Comissão de Festas vai fazer, há depois um acerto de contas que virá novamente cá. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na sequência de que tem sido a nossa postura e em relação a este apoio, primeiro dizer que o valor
não está em causa e para nós, tratar-se das festas concelhias, mais 10, menos 10, não vimos qualquer inconveniente, porque achamos que tem que ser umas festas boas, mas depois temos sempre a questão, e sabendo nós que nós damos este apoio às festas concelhias, e neste caso à Associação de Trabalhadores, e dito pelo Sr. Presidente, dado que o processo burocrático de contratação não é tão rigoroso, digamos assim, como se fosse diretamente a Câmara Municipal, foi o senhor que nos disse isso numa das reuniões, dado que é por isso, o que é que acontece é que nós achamos e continuamos a achar que a Associação de Trabalhadores não devia ser a Associação a fazer isto. E não devia porque achamos que a Associação de Trabalhadores tem outras funções, devia ter outras funções. Para além de que nós temos sérias dúvidas que, eventualmente, os estatutos da Associação, e que ainda não tive hipótese de ter acesso, possam dar para a Associação organizar esse tipo de eventos. Portanto, nós achamos que, primeiro, havia de envolver mais pessoas, mais entidades, neste caso continuamos a bater que a Associação Empresarial devia ser chamada. Achamos que devia haver uma renovação e fazer equipa em conjunto com aqueles que cá estão há anos, com jovens que estejam disponíveis para passarem o conhecimento, para além de que, e vamos falar da última parte que o Sr. Presidente falou aí, que nós achamos bem que estejamos disponíveis para, caso o dinheiro não chegue, sim senhor, a Câmara a ajudar. Agora, eu acho que deve haver, da parte da organização, da Comissão, neste caso liderada pela Associação de Trabalhadores, um maior envolvimento, uma maior, digamos, difusão por todo o Conselho das festas concelhias, no fundo de abordar também as empresas, os particulares que possam, para dar o seu contributo. Porque é muito fácil organizar as festas estando por trás da Câmara Municipal e sabendo que se o dinheiro não chegar, a Câmara Municipal põe lá o resto. Portanto, era isso. Já no último ano nós falámos nisto, que achamos que a organização deve fazer. No que depender de nós, pois iremos contribuir para que as festas sejam um sucesso, como tem sido, e o senhor disse, e bem, têm sido boas, e achamos, se fôssemos nós, se calhar ainda poderíamos fazer diferente, mas isso é de cada um, faz parte, não é? Mas, e pelo valor, não é que nós achamos que é nada de extraordinário, e, portanto, mas temos estas considerações a fazer em relação a esta proposta. Muito obrigado. Só duas notas muito simples, pronto, que é para às vezes não haver dúvidas, quando refere e põe isso na minha boca, não é que o processo burocrático não é tão rigoroso, eu nunca disse isto, não é? Porque quando se diz não é rigoroso pode abrir aqui margem para que então não há rigor, não. O que eu tenho dito é, usando a palavra burocracia, sendo através da Associação de Trabalhadores, é menos burocrático. O que não quer dizer que não seja rigoroso, absolutamente rigoroso, até porque as contas depois são aqui sempre trazidas para conhecimento. Portanto, só para não haver dúvida, é menos burocrático, mas é rigoroso. Depois, também outra precisão, não é? É liderado pela Associação de Trabalhadores da Câmara, mas tem outras pessoas que vão para além da Associação de Trabalhadores da Câmara. A Associação de Trabalhadores da Câmara é um parceiro, mas há um conjunto de outras pessoas que, efetivamente, ao longo dos anos, enfim, não é sempre a mesma equipa, mas há ali um conjunto de elementos que são da mesma equipa e que têm garantido esse sucesso das festas e, portanto, continuarão, naturalmente, e isto não obsta a que, por exemplo, possam entrar outras entidades, quer individuais, quer coletivas. Quanto à questão dos estatutos, não teve acesso, pronto, enfim, eu sugiro que se queira fazer essa solicitação e certamente ser-lhe-ão, portanto, facultados. O que importa aqui, mais uma vez, porque diz, ainda bem que diz o valor não está em causa, eu penso que nós conseguimos, efetivamente, com aquilo que tem sido o modelo, temos tido festas concelhias que estão à altura daquilo que é, enfim, daquilo que os baionenses merecem. É verdade que não é difícil ainda ter um cartaz mais apelativo, mas é verdade também que isso implica outros custos e que nós achamos que, apesar de tudo, em função daquilo que é o nível que as festas têm atingido, não é isso que as vai tornar, apesar de tudo, muito melhores. Mas, portanto, aproveitando aqui este ponto, o que eu espero é que realmente, mais uma vez, este ano, decorram com aquilo que tem sido o êxito e o sucesso dos anos anteriores e uma palavra, naturalmente, à Associação de Trabalhadores, que se disponibiliza mais uma vez para liderar este processo e àqueles que, de forma individual, também dão o seu contributo
também nesse sentido. Eu ponho então à votação. Sr. Presidente, importa-se que eu ponha aqui as declarações que o senhor fez na última reunião de Câmara acerca da Associação de Trabalhadores, por causa da contratação, se não se importar. Só para ficarmos devidamente esclarecidos, é que eu depois não tenho tempo durante a semana de andar aí vir lá recrutar e tenho aqui isso. Portanto, se não se importar, Faz favor. eu vou tentar pôr isso aqui. Muito bem. É verdade que terminou a dizer que às vezes também se engana. É verdade, e nós aqui já tivemos a oportunidade de ver isso várias vezes. Bom, e todos nós. Duas outras coisas. Acha que não devia ser a Associação de Trabalhadores, e não só nas festas, como gerir, já sabemos, é a sua opinião, e nós respeitamos, mas não há muito mais a dizer em relação a isso, portanto, podia ser a Associação Empresarial, eventualmente, mas pode ser a Associação de Trabalhadores, pode, portanto, acima de tudo, o que importa, e tornar a bater nisto, falava-se nas obras, na Casa de Baião no Porto, agora nisto, o que é que importa? É que as festas concelhias corram bem. Têm corrido bem ou não? A minha opinião, tem. Podem ainda melhorar? Podem. Podem piorar também. Mas têm corrido bem. E, portanto, uma das razões para ser, já lhe foi aqui dito, e o Sr. Vereador sabe, o facto de não ser a Câmara, porque elas são festas concelhias de São Bartolomeu, é que, e temos que admitir isso e assumir isso, a Câmara, nomeadamente naquilo que diz respeito à cedência de espaços públicos, ou que diz respeito, nomeadamente, à contratação de serviços, tem um quadro regulamentar muito mais restrito do que tem uma associação de trabalhadores. Não pode ser uma comissão de festas tout court, portanto, só uma comissão de festas, porque tem que ter figura jurídica, e, portanto, temos-nos dado bem com esta solução. Pode ser outra, pode, mas temos-nos dado bem. Pronto, era só para justificar o que é que o senhor tinha dito e para sabermos que, efetivamente, eu posso não usar estes termos que o senhor usou quando a minha intervenção, mas, efetivamente, era isto que o senhor disse aqui que eu queria dizer, não é? No fundo, é que o dado quadro burocrático da Câmara, se for uma associação, o quadro burocrático não é tão rigoroso. É isto Não, eu não disse isso aí, Sr. não? Vereador. Não, quero pôr outra vez. Posso pôr? Então ponha lá, por favor. Vontade. Nem utilizei a palavra rigor, nem rigoroso. Está bem, ok. Sr. Presidente, eu percebo que o senhor joga bem com as palavras, mas está aqui, Sr. Presidente. Ponha lá outra vez, Sr. Vereador. Está aqui. O que importa, tornar a bater nisto, falava-se nas obras, na Casa de Baião no Porto, agora nisto, o que é que importa? É que as festas concelhias corram bem. Têm corrido bem ou não? A minha opinião, tem. Podem ainda melhorar? Podem. E podem piorar também. Mas têm corrido bem. E, portanto, uma das razões para ser, já lhe foi aqui dito, e o Sr. Vereador sabe, o facto de não ser a Câmara, porque elas são festas concelhias de São Bartolomeu, é que, e temos que admitir isso e assumir isso, a Câmara, nomeadamente naquilo que diz respeito à cedência de espaços públicos, ou que diz respeito, nomeadamente, à contratação de serviços, tem um quadro regulamentar muito mais restrito do que tem uma associação de trabalhadores. Não pode ser uma comissão de festas tout court, portanto, só... Acho que estamos esclarecidos, Sr. Vereador. Pensei que ia tirar Desde o dia que o senhor fez estas afirmações, eu estou esclarecidíssimo. Claro. Aliás, eu já sabia, mas estou esclarecido. Não pode é dizer Não é? que o processo burocrático não é tão rigoroso. Dê-lhe o entendimento que quiser. Dê-lhe o entendimento que quiser. Agora, está aqui, Sr. Presidente. Está aqui. Não há... Eu admiro muito a sua capacidade. Eu também me ria, sabe? Eu também me rio, eu gosto de rir. Eu também me rio. Sr. Vereador. Caramba. Sr. Vereador, o senhor que disse é que o processo burocrático não é tão rigoroso, que eu teria dito isto. E o que eu disse há bocadinho foi, não. O que eu quero dizer com isto não é que ele não é tão rigoroso, que ele é rigoroso na mesma, é menos burocrático. E aí digo, não é? Que nomeadamente na cedência de espaços e na contratação há um quadro mais restrito que se aplica às organizações e
Portanto, acho que é absolutamente claro, o senhor interpretou mal, mas pronto, acho que fica esclarecido, não é preciso. Muito bem, vamos então à votação. Portanto, fez as concessões de São Bartolomeu, apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores do PSD. Não sei se vão fazer declaração de voto, escrita. Sim, eu ia pedir a palavra para isso mesmo. Muito bem. Sr. Presidente, obrigado pela lembrança, eu ia pedir mesmo a palavra para isso mesmo. Nós abstemos-nos, como eu disse, não é que tenhamos nada nem contra o valor, nem contra a Comissão, achamos é que não devia ser a Associação de Trabalhadores a liderar, por vários motivos, a Associação de Trabalhadores a liderar as festas concelhias e, portanto, temos que ser consequentes e, portanto, abstemos-nos por causa disso. Portanto, ficar assim, por vários motivos, não é? Acham que é? Por vários motivos. Muito bem. Proposta número 11, minuta de protocolo de colaboração entre o município de Baião e a freguesia de Frende, cedência de uma sala da EB1 de Ladoeiro, proposta, queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 12, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, proposta, portanto é mais uma daquelas propostas que vem aqui à reunião de Câmara ainda, portanto, no âmbito da transferência de competências, na descentralização. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 13 e último, acordo de constituição de entidades adjudicantes para a elaboração dos planos municipais de ação climática, proposta. Portanto, conforme tiveram a oportunidade de ver, é, digamos, a constituição de um consórcio, entre aspas, de vários municípios que integram a CIM, no sentido de se poder contratar a elaboração, enfim, em conjunta, se bem que depois cada caso é um caso, dos planos municipais de ação climática. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa reunião, de maneira que também não temos público na sala. Assim, eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, foram todos os assuntos da ordem de trabalhos aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 10 foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor dos senhores vereadores do PS e 2 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Obrigado. Ponho então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata em minuta é aprovada por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final da nossa reunião. Agradecer a todos aqui na Câmara, aos nossos colaboradores e também a todos aqueles que nos acompanharão através da transmissão digital. E boas férias, se for o caso. Muito obrigado.